E eu queria meditar com vocês em Josué no capítulo 20, no versículo 1 ao 9. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, aparta para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano ou sem querer, matar alguém ou alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Diga, vingador do sangue. Vingador do sangue. E fugindo para alguma destas cidades, pôr-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então, esses anciãos o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, o abrigo, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida. O homicida, no caso, o cara que matou sem querer. Ele não vai ser entregue ao vingador do sangue. Por quê? Porque feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia antes, ou seja, não tinha problema nenhum que vinha com a pessoa, foi um acidente, uma morte por acidente. Verso 6 diz assim, habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias, que estiver naqueles dias, diz assim. Então tomará o homicida, o tornará a voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde ele fugiu, depois da morte do sumo sacerdote. Verso 7, diz assim, designaram, pois, solenemente, Quedes ou Cades, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, segunda cidade em Siquém, na região montanhosa de Efraim, Criat-Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, essas três, território de Israel hoje. E também a leste do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, e no planalto da tribo de Ruben, designaram Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, designaram Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Versículo 9 diz que são 6 cidades aqui, 3 do lado oeste e 3 do lado leste do Rio Jordão. São 6 cidades. Foram essas cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que for, o que acredita entre eles, precisa se refugiar, certo? No caso de matar alguém por engano. Bom, queridos, então, veja bem, se eu tivesse que inventar um tema, lá o texto é cidade de refúgio, mas eu diria assim, Cristo é o nosso refúgio. Você aceitaria esse tema como uma verdade? Cristo é o seu refúgio? Sim ou não? O que é refúgio? De onde vem a palavra refugiar? O refúgio, esconderijo, o alto refúgio. A primeira coisa que a gente vê aqui é que essas 6 cidades foram todas colocadas na região montanhosa. Então, toda vez que você for estudar a história de Israel, você vai entender que a Bíblia não contradiz a história. Quando diz que Josué tomou toda a terra de Israel, na verdade se referia somente às regiões montanhosas. Naftali, lá no extremo norte, Siquém, que é Nablus, Siquém se tornou a primeira capital da Terra da Promessa, era onde estava o tabernáculo, que eles trouxeram lá de Jebel al-Laus, lá do monte de Deus, o tabernáculo de Moisés, estava em Siló, que é a região de Siquém, tá bom? E mais embaixo, então, Hebron era Criat-Arba, que era a terra dos gigantes. Isso a oeste do Rio Jordão. Na parte leste, você tem três lugares. Até hoje, tem uma área de conflito chamada Colina de Golã, no extremo norte, na parte leste do Rio Jordão. Então, Golã é uma dessas cidades, a leste, e mais abaixo você tem o território de Naftali, perto de Gileade, por ali. E mais abaixo, Bazã, perto de Bazã, era onde estava aquele rei chamado Og, que tinha uma cama de 4 metros, o bicho era grande, Pois bem, são 6 cidades. Amém, queridos? Vamos saber o que é cidade de refúgio hoje, para nós entendermos por que Cristo é o nosso refúgio. Aqui eles estão, o tempo em que essa história aconteceu foi exatamente quando eles tomaram a terra, dividiram a terra. Nós sabemos que a tribo de Levi não tinha direito a porção nenhuma da terra. Mas como é que ficou 12, pastor? É simples. Eles continuavam sendo 12 tribos porque a tribo de José, na verdade, por ordem de Jacó, se tornaram 2. Os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Então, a tribo de Levi não tinha herança? Não tinha, não. Mas aí, então, deveria cair para 11,
Só que, se você pega 12, menos Levi, menos José, fica 10. Mas aí você coloca os dois filhos de José e volta a 12. Mesmo jeito. Amém? Manassés e Efraim. Pois bem, meus queridos. E se você olhar, por exemplo, Siquém, que é Nablus, quer dizer ombros. É interessante. Siquém ou Sicar. Lembra da época de Jesus, quando ele vai conversar com uma mulher perto de um poço, em Sicar? Sicar é Siquém. Poço de Jacó. Lembra dessa história? O poço de Jacó, a mulher volta meio-dia. O poço que Jacó tinha para dar às ovelhas. É o seguinte: quando Jacó voltava da casa do sogro e tio, ele comprou, primeiro pedaço de terra de Israel. Foi Abraão que comprou para acertar a esposa dele, a Sarai. Certo? Lá perto de Hebron, um pouco mais para cima. Certo? A caverna de Macpelá. O segundo pedaço de terra da conquista foi em Jacó. Quando ele chegou na terra da promessa, ele precisava de cavar poços, ele precisava da água para o gado, ele precisava de alimento para os animais, então ele comprou uma terra lá, certo? Os 2 primeiros pedaços de terra foram comprados. Só que depois não teve aquele problema, né? A filha de Jacó, chamada Diná, ela foi subjugada por Siquém. E aí houve aquele problema, os irmãos vieram se vingar, toda aquela história, né? Jacó saiu dali e foi para a parte sul de Israel. Mas então veja bem, esse local chamado Nablus, hoje no Google Maps é Nablus, é o Siquém. Lá ainda estão esses 2 montes chamados Ebal e Gerizim, que são os montes onde eles teriam que entrar na posse da terra, e por ordem de Moisés, eles teriam que ir até esse local chamado Siquém. Eles teriam que ficar, a tribo de Levi teria que ficar no meio dos 2 montes, um monte para o lado de lá, um monte para o lado de cá, né? Ebal e Gerizim. E 6 tribos teriam que ficar em um monte, e 6 tribos ficar no outro monte. Você vai ler isso lá em Deuteronômio 26, 27 e até o 28. E então, é onde tem aquele pronunciamento de bênçãos e maldições, tá? Montes Ebal e Gerizim. Siquém quer dizer ombros, diga ombros. Siquém é o local exato onde a busca de Abraão cessou. Porque Deus tinha dito para ele: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão chega em Siquém, Deus vem para ele e diz: ei, essa é a terra que eu disse que ia te mostrar. Essa é a terra que eu estou dando para você e para os seus descendentes. Pode olhar para todas as direções, essa terra aí é sua. Todo lugar que você pisar o pé nessa terra, eu estou lhe dando. Amém? Em outras palavras, é como se Deus tivesse pego Abraão e colocado nos ombros. Ebal e Gerizim representam esses ombros. Então esses montes ainda estão lá para nos lembrar de um detalhe. Salvação não tem nada a ver com vida de bênção ou vida de maldição. Você pode ser salvo e não viver plenamente a bênção de Deus. Assim como você pode ser abençoado, se você colocar em prática todas as exigências do Senhor, e não ser salvo. Quem está entendendo? Então, veja bem. Ebal e Gerizim estão ali para nos lembrar alguns princípios, para pontuar para nós alguns valores que o nosso Deus nos ensinou e ensina a todas as pessoas com quem Ele tem aliança. Deus tem uma metodologia, diga método. Deus tem um método. Ele tem uma forma de tratar com a gente para nos ensinar princípios e valores, né? E para nos fazer crescer no entendimento de todas as coisas, no entendimento de quem Ele é, na verdade. Ok? Deus é um Deus organizado. Se você observar direitinho, lá no Éden, o que foi que Ele criou por último? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Hã? Você já pensou se Ele tivesse criado o homem no primeiro dia? Ia ser uma semana de jejum, o homem já ia ser criado, morrendo de fome. Você está entendendo? Deus não é organizado. Ele preparou todo o ambiente, preparou todas as coisas, e aí depois no sexto dia ele vai criar o homem e diz: olha, está tudo pronto, tudo está preparado aqui, né? Ok? Amém? Então ele criou tudo para no final ele criar o homem. E aí ele chama o homem e diz: agora você vai administrar tudo que eu criei para você. Agora à tarde eu fui no velório de um parente da minha esposa. Então, o que acontece? Eu estava dizendo para alguém que eu encontrei lá, a pergunta que o Tiago faz: o que é a vossa vida? Né? E o Tiago diz: só isso como uma neblina e tal, uma neblina, um vapor que passa, de manhã está ali, de repente o sol vem, o vapor vai embora. Eu disse para aquela pessoa que a vida é só uma oportunidade de ser administrador por um tempo de bens e valores diversos, né? Tanto físicos quanto espirituais.
valores pertencentes a Deus. A vida é só isso. É uma oportunidade que você recebeu de administrar algo que é a lei, que é dos outros. Não é sua. Se fosse sua, você teria que prestar conta no final. Você chama de sua. Mas se fosse sua, você poderia quebrar, jogar no lixo, ninguém tinha nada a ver com isso. Estou certo ou estou errado? Então, a vida é isso. É uma oportunidade que você recebeu de ser administrador daquilo que é bem a lei. Ou seja, pertencente, tudo que é pertencente a Deus. Amém? Então, nesse ponto da história aqui, irmãos de Israel, no ponto em que eles estão tomando posse da terra, já fixaram base, já organizaram todas as coisas. Aí o Senhor vem e fala que eles têm que fazer primeiro isso, uma advertência. Vocês estão entrando na posse, vocês têm que lembrar duas coisas. Eu tenho promessa na vida de vocês. Quem é que tem promessa na vida do Senhor aí? Quem tem promessa do Senhor? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Amém. Vocês já viram que as promessas de Deus sempre têm um si? Elas são condicionadas? Se vocês quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados, destruídos pela espada, porque é bom que o Senhor disse. Sempre tem um si, tem ou não tem? Tem uma condição, não é assim? Então eu tenho promessa, mas essa promessa é uma condição. E a condição é que vai... o fato de eu atender a essa exigência, a essa condição, é que vai definir se eu vou viver o bom da promessa ou o ruim da promessa. Porque se tem um si, tem uma condição, então tem o bom e tem o ruim. E Moisés diz assim, olha, veja que hoje eu proponho para vocês duas coisas. A vida e a morte, o que mais? A bênção e a vida e morte e... bênção e... Mas ele não diz... escolha a vida, escolha a bênção. Ele deixa aquela dica, né? Eu proponho para vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas a dica é, escolha a bênção. E aí, olha só, então depois você vai lá em casa, Deuteronômio 26 ao 28, para você ver quanta bênção tem. Só são 14 versículos de bênção, um capítulo que tem mais de 60 versículos, o resto é tudo maldição. Tipo, dizer assim, olha, se vocês me ouvirem, essas bênçãos virão e alcançarão vocês. Aí vai ver que será na saída, na entrada. Vai até o versículo 14, do 15 até os 60 e tantos. Essa maldição, porque ele quis dizer assim, ó, se todavia vocês não quiserem me ouvir, não quiserem guardar, não quiserem me obedecer, então virão todas essas maldições sobre vocês e vos alcançarão. Aí maldito será nisso, maldito será naquilo. É horrível, depois vocês vão ler em casa. Mas eu quero que vocês compreendam que na vida de alguém que tem uma aliança com Deus, é a vida de alguém que tem promessa. Agora, para vivermos a realidade da promessa, vivermos o bem da promessa, temos que observar as exigências. O apóstolo Paulo chega a dizer que ore por ele para que seja dado no abrir da boca a palavra. Em outro lugar ele diz assim, olha, eu vigio para que depois de eu ter pregado para tanta gente, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe que palavra é essa? Ser desqualificado. Às vezes, por exemplo, tem dois times aqui numa partida de futebol, e aí o time A venceu o time B, mas depois de algum tempo descobriu-se que o time A, o time que venceu, estava todo mundo drogado. Ele foi desqualificado porque não jogou conforme a regra. E aí a vitória passa a ser de quem? Do time derrotado. Estão entendendo isso ou não? Então, quando eu estou dentro daquilo que é determinado por Deus, não tem como eu não viver a bênção. Eu só vou ter maldição se eu quiser maldição. Eu tenho o direito de escolher maldição? Tem direito de escolher até ir para o inferno, se você quiser. Deus não vai te pular na frente e dizer assim, não faça isso não. Se Deus tivesse que fazer isso, você teria pulado lá no Éden. Ele teria pulado na frente de Adão, teria tacado no pé do vidro dele, teria dito, não pegue não nessa árvore. Eu já falei que não era para comer isso aí, abestado. Deus nunca vai fazer isso. Um cara veio me questionar certa vez. Rapaz, Deus não existe não. Olha, por exemplo, eu posso pegar uma corda e me enforcar aqui nessa árvore. Deus vai fazer alguma coisa? Eu disse para ele, não, vai não. Eu posso fazer, eu posso pegar nas suas pernas e puxar para você morrer mais ligeiro, para livrar você de agonia, porque gente burra tem que morrer assim mesmo. É ligeiro, né? Eu posso fazer a caridade para você. Seguro nas pernas e puxo. Vai, suba aí. Porque assim, a pessoa quando vem com um questionamento idiota desse, eu não tenho argumento, eu levo na brincadeira mesmo. Cara, Deus ele te dá o direito de escolher, obedecer ou não, ele deu o estradão. Só que ele sempre aponta o caminho que você deve ir. É como Moisés, a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolha a vida, escolha a bênção. É isso que Deus queria para Adão. Mas foi isso que Adão escolheu? Foi? Não foi. Né? Mesmo assim, o Senhor, depois de que eles entraram na terra da promessa, tem um monte de recomendações, como não se aliar ao povo daquele lugar, que aquele povo estava sendo destruído por causa da iniquidade deles, para não se tornar conivente com aquela idolatria toda. Tem um monte de recomendação. Mas uma das tais é sobre essa cidade de refúgio. Vida de comunhão, diga, vida de comunhão. Não quer dizer sempre vitória. Davi era ungido de Deus, sim ou não?
Sabe qual é a sorte de Davi? É que ele se quebrantava quando Deus, ele ouvia Deus, e quando Deus dizia não, Davi, ele sabia aceitar o não de Deus. Ele sabia que a força para ele vencer vinha de Deus. Ele sabia que sem Deus ele não iria conseguir coisa alguma. Por isso é que ele podia ir várias vezes enfrentar o mesmo inimigo, mas ele não ousava sair para uma guerra sem primeiro perguntar ao Senhor: devo subir contra eles? Entendeu? E o Senhor às vezes dizia: pode subir, eu devo ir. Mas às vezes o Senhor dizia: não suba não, faça dessa outra forma. Pense como seria se Davi simplesmente dissesse assim: não, semana passada, mês passado, Deus disse que era para eu subir, eu vou consultar mais Deus não, eu vou logo na frente, eu vou logo arrasar com eles agora. Ia dar certo para Davi? Ia? Não ia. Então, vida de aliança não quer dizer sempre vitória, não. O que quer dizer que você vai ter vitória é se você andar ou jogar conforme a regra. E a regra é: você tem comunhão com o Senhor. Quem tem comunhão com o Senhor? Ouve Ele, escuta Ele, antes de você escolher as coisas. Escuta Deus. Ah, eu nunca ouvi Deus falar, escuta a voz da sua consciência. Ela não tem como você dizer assim: ah, eu nunca ouvi Deus, mas a voz da sua consciência você ouve. Toda vez que você faz alguma coisa errada, ela fica gritando para você se concentrar. Ela não é. A consciência é uma das coisas que compõe o seu espírito. Tá? Intuição, consciência e comunhão. É isso que compõe o seu espírito recriado no Senhor. Amém, queridos? Amém. E aí ele deixou essa cidade. Vamos falar dessa cidade de refúgio? Diga: cidade de refúgio! Diga: refúgio! Refúgio é esconderijo. Gente, Davi era ungido, sim ou não? Como é que um cara que é ungido por Deus tem que se esconder? Ele se escondeu tanto, parecia que ele não vai brincando de esconde-esconde. Aí a polícia bandido, né? A polícia estava sempre no pé dele. Olha, te achei, Davi. Davi corria para um lado para o outro, de repente Saul estava ali. Era uma coisa absurda. E Deus não falava assim: mata ele. Não. Quando o Senhor se manifestava, dizia: Davi, corre que Saul está vindo. Como é que Deus me unge agora? Dizer: corre, Davi, corre que ele vai te pegar. Hein? Davi tinha visto comunhão com Deus? Sim ou não? Sim. Ele era ungido de Deus? Sim ou não? Sim. Mas às vezes ele precisa de refúgio. Olha, quem anda com Deus, às vezes tem que fugir e se esconder. Isso é covardia? Não, isso é inteligência. Diga: inteligência. Porque se Deus disser para mim: vai contra eles, tem 1000 aí, tem 2000, pode ir que eu dou vitória, eu vou. Mas se tiver um sozinho ali, e Deus disser: não vá não, não vou não. Eu vou dizer assim: eu já venci 1000 com a queixada de jumento, né? Sou o Sansão. Agora eu vou correr de um só? Não, vou esmagar ele. Quem era que dava força para Sansão? Quem? Eu estou falando isso para vocês entrando na situação de guerra, de peleja, de batalha que você vive. Às vezes tem 1000 lá para você vencer. O mesmo Deus que te dá vitória contra 1000, às vezes tem 1, 2. Deus diz: não vai não, que vai dar ruim. Se você quiser ir, você vai só. E às vezes é pior. Ele vai lá para a peleja que você foi, e porque você foi desobediente, ele vai ser seu adversário lá. Dá para você lutar contra Deus? Sim, no Novo Testamento, Gamaliel, né? Cuidado, vocês não estarem lutando contra Deus. Vamos ser inteligentes. Eles estavam querendo massacrar a igreja. Eles diziam: vamos devagar aí. Teve um cara que outro dia aí apareceu dizendo que era tal e não sei o que, acabou. Então você vai ficar apertando esses outros aí para quê? Deixa eles. Se eles são de Deus, eles vão prosperar. Se não são, eles vão sumir da história. Agora, o ruim é vocês serem pegados lutando contra Deus. Ué? Tem alguém que tem vitória lutando contra Deus? Então, quando ele mandar você correr, corra. E o seu irmão é para correr? Você corre comigo? Amém? A Bíblia manda você encarar e vencer o diabo. Como? Criando resistência. Quando ele fala resistência no nosso idioma e cultura, resistir é como a ideia que traz isso, seu Marcos, é o seguinte: estão me batendo, mas eu estou aguentando, estou resistindo. Não, querido, o texto não é isso que o texto está falando, não. Resistir ao diabo e ele fugir de vós é você criar resistência, cavar trincheiras, colocar impedimentos para ele chegar contra você. Amém? Ele não vai poder passar. É criar barreiras, criar domínios para que ele não possa ultrapassar. Quais são os domínios que você pode criar como resistência para o diabo? A palavra. Se você der umas 3 espadadas na cara dele, ele não aguenta não. Jesus só deu 3. Né? As 3 foi: não, porque está escrito, toma, pé do vidro. Não, porque está escrito, toma, no outro pé do vidro. Depois foi um chute mesmo, né? Não vou dizer onde. Eu acho que até hoje está marcado 42 de Jesus. Eu acho que usava assim, o número 40, que é chinelo 42. Está no espinhaço do capiroto até hoje. Sai, que também está escrito. Ora, o bicho quis usar a palavra de Deus. É como um malaca, né? Um bandido que vem pegar a tua arma para te matar com a tua arma.
Jesus disse, não porque está escrito, não porque está escrito. Aí ele começou a querer usar a palavra. Salmo 91, 11. Pois é, porque está escrito que lá Deus vai cuidar de você, para você não pensar em alguma pedra, então se atira lá embaixo. Jesus é um palhaço, né? Você acha que eu não estou sabendo que está escrito também que eu não devo tentar a Deus? Vou me atirar lá embaixo para quê, Satanás? Você está doido? Arreta, Satanás. Entendeu? Pensa, foi duas lapadas no pé da orelha e outra no pé da robinha, que ele virou assim, pá, tchau. Como é que faz para criar resistência contra Satanás? Diga na palavra. Diga, usa a palavra. A palavra ela é a espada do Espírito. É porque na época não tinha metralhadora. Se fosse nesses dias de hoje, ele seria assim, a bomba atômica do Espírito, é a palavra. Só tomando na cabeça do capiroto. Vai ficar só moído. Palavra de Deus. Entendeu? Só com a bomba atômica dele, irmãos, a sua língua serve para isso. Você tem autoridade. Quando você fala, você ora em nome de quem? Em nome de quem? Jesus. Não é do Zezinho, não? De quem? É nome de quem? Jesus. De quem? Jesus. Aquele cara que diz toda a autoridade me dá nos céus e na terra é o mesmo? Só com a bomba atômica, né? Esse infeliz. Ele vai fugir. Por que ele foge? Porque não vai querer ser detonado. Está escrito, Satanás. Arreta! Amém? Aprende a usar a palavra de Deus. Agora, preste bem atenção. Quando a luta for contra a sua carne, a palavra de Deus diz que você tem que correr. Aí tem os abestados. Sabe aquela roupa do super-homem? O que é aquela cueca por cima da calça? Um negócio assim no peito. Tem crente que tem um negócio do mesmo jeito, né? A cueca por cima da calça, todo super quente. Ele acha que ele indo contra a recomendação do Senhor vai ter vitória. Diga para o seu irmão assim, se você está fazendo isso, você é abestado. Diga, seja abestado não. Diga, não seja abestado não. Quando Deus manda correr, você tem que correr. Não seja abestado não. Contra o diabo eu vou ter vitória se eu usar a arma correta, sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga, contra a carne nós temos que correr, galera. Pode falar assim na expressão bem baixa. Nós temos que correr, tá valendo? Correr. Fala, meu irmão, corre. Tem gente, olha, é porque a gente tem uma mania de querer fazer o contrário, só para fazer o contra. Já viu aquele crente abestado que quer fazer o contra? Quando é o diabo, ai meu Deus, lá vem o Satanás, está me perturbando. Ele corre do diabo, e quando chega para lutar contra a carne, ele quer encarar. Meu irmão, tenha juízo. Aí você está invertendo o troço todo. Quando é o diabo, você encara, Deus te dá vitória. Amém? O diabo é um inimigo externo. Diga, quando for carne. Quando for carne, diga, quem corre sou eu. Tem duas escolhas. Ou você corre, ou você vai ser vencido. Depois não reclama. Ah, pastor, é que eu inverti, tá ligado? Meu irmão, se arrependa, deixa essa vida de pecador infeliz. Porque pecador é infeliz, é que faz isso, filho. Não é coisa para quem de verdade, não. O pecador é desgraçado, ele inverte as coisas para tentar justificar as desgraças dele. Se você andar conforme a regra e usar a palavra conforme está escrito, você vai ser mais do que vencedor, sim ou não? Diga, eu sou mais do que vencedor. Amém? Então, primeira coisa, você tem que entender que a cidade de refúgio existem lá no Velho Testamento, porque pessoas iriam precisar de refúgio para que a justiça fosse feita. Eu sempre dou como exemplo o caso de um homem desesperado pedindo a morte. Ele trabalhava com frete, um caminhãozinho pequeno. Ele foi sair de casa. A filhinha dele veio correndo, ele não viu. Ele deu uma ré. 2 vezes pegaram ele tentando morrer, socorrer, mas ele colocou na cabeça que ele queria mais viver. E passou por cima da filhinha dele. Que pai que iria fazer isso? Sei lá. Que pai teria coragem de fazer isso, filho? Foi um acidente, não foi? Então entenda, cidade de refúgio é para quando acidentes assim acontecem. Porque a lei que imperava naquela época era a lei lex talionis, a lei de talionis. Olho por olho, dente por dente, se você derramar o sangue de alguém, seu sangue será derramado. Na Bíblia você encontra casos de alguém que estava cortando lenha, errou uma machadada, pronto, matou uma pessoa. A lei diz o quê? Você derramou o sangue de alguém, seu sangue tem que ser o quê? Derramado. Mas é justo? Você estava trabalhando, foi um acidente. Você não estava planejando matar. Então essas 6 cidades, elas tinham que ser colocadas ali para que aquela pessoa não fosse morta. Que a lei vigente era essa: você derramou o sangue do meu irmão, eu devo te matar, eu vou te matar. Pronto.
Ah, foi sem querer. Bom, não importa. O que importa é que a lei diz. Você derramou o sangue de alguém, seu sangue deve ser derramado. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, esse era um refúgio. Era uma forma de você escapar daquela situação toda ali. E aí, o que você tinha que fazer? A primeira coisa, não era fazer um boletim nem nada, você tinha que sair correndo para a cidade de refúgio mais próxima. E esperar lá. Os anciãos teriam que te receber, você ia explicar o caso. Eu estou entrando aqui, eu matei alguém, foi sem querer, dei uma foiçada, uma machadada, estava cortando lenha, acertei o cara, ele morreu. E o vingador está vindo atrás de mim. Então eu teria que ser recebido, colocado para dentro dos muros daquela cidade, e até que o juiz pudesse ter uma audiência pública, né, congregação, e o juiz iria expedir uma sentença. Mas o mínimo que esse cara ia pegar é o seguinte: você vai viver para sempre nessa cidade de refúgio. Para sempre? Não, até que o sumo sacerdote atual morra. Quando ele morrer, você pode voltar para casa. Aí, e como é que vai ser se voltar para casa? Bom, aí é com você e com a família enlutada. Se eles acharem que tudo bem, você vive. Se não, você vai ter que, sei lá, agora se tornar de repente um criminoso mesmo. Porque o vingador do sangue vai te procurar. Não é esquisito isso? Mas no primeiro momento você teria que correr para uma cidade de refúgio. Ok? Amém? Amém. Amém. Pronto. Então, caso o refugiado saísse para fora dos muros dessa cidade, ele poderia ser morto pelo vingador. A cidade de refúgio, elas apontam para Jesus Cristo. É outro ponto que eu quero falar para vocês. Esse número 6, as pessoas, eu costumo dizer que o número 7 é da plenitude. As pessoas dizem, é o número de Deus. Não, é o número da plenitude. Seja de Deus ou do diabo, é o número da plenitude. Porque a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, e fala, mas também fala que Madalena tinha 7 demônios. Ela era possuída por 7 demônios. Ela era plenamente possuída, dominada por demônios. Entenderam? É plenitude. Plenitude. Amém, queridos? Então, se o 7 é o número de plenitude, o número 6 as pessoas atribuem ao homem, ao ser humano. Essas 6 cidades eram para refúgio do homem. Quando fala refúgio, você está falando de acidente, de morte, de sangue derramado. Está falando de homem, de vida do homem, de refúgio para um homem que cometeu um pecado, ou cometeu um vacilo sem querer, ou cometeu um crime, né? Certo? Essas 6 cidades, então, representam o homem limitado, incapaz, vencido pelo pecado. E por isso ele está sujeito a penalidades e juízo de Deus, que no caso é o vingador. No caso, Deus teve que cobrar tudo do filho dele, para nos deixar livres. Não é? Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele pagou, diga pagou! Pagou. Diga por todos os meus pecados. Ele pagou por todos. Esses dias de eleição, a gente viu tanta coisa absurda que a gente não pode nem falar no público, senão depois os irmãos saem da igreja e ainda dizem que eu estou falando de política. Não, eu estou falando de ideologia satânica. Tipo, você tem que convencer alguém que a grama é verde. Já viu essa história? Tem que convencer, provar para o outro que a grama é verde? É o mesmo caso aqui, irmãos. É o mesmo caso aqui. Jesus já pagou pelos pecados de todos que existem ou vierem a existir. Porém, quem quer ouvir essa verdade? Quem aceita isso? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas todos vão ser salvos? Vão? Ele já pagou por todos. Mas a maior parte desses todos vai tudo para o inferno, mesmo Jesus tendo pagado pelos pecados deles também. Que injustiça, não é? Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos de justiça de Deus. Pelo menos alguns escaparam, né? Amém? Então ele pagou por todos para dar a todos a condição de nos refugiarmos, de nos livrarmos dessa culpa do pecado, dessa condenação do pecado, de nos livrarmos do juízo de Deus que vem sobre o ser humano por causa do pecado. A morte eterna. Hebreus 6, versículo 17 ao 20, essa palavra, depois eu vou compartilhar o link da igreja, do pastor Lamartine Ocella. É um resumo, vamos dizer assim, né? Então, Hebreus 6, versículo 17 ao 20, diz assim, ó, vamos lá. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, diga herdeiros da promessa, você é herdeiro da promessa? Herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento. Aí o Lamartine faz assim, uma pergunta. Deus pode mentir, irmãos? Mas por que ele teve que se interpor com o juramento? Porque lá para Abraão foi a mesma coisa. Eu juro, mão erguida, eu juro
por mim mesmo, diz o Senhor, que farei isso. Por que Deus teve que jurar? A questão é o seguinte: nós, seres humanos, mentimos uns para os outros. E quando eu digo assim, eu juro por Deus, ou eu juro que é verdade, aí a pessoa acredita que eu estou falando a verdade. Sendo que Deus ele não pode mentir. O versículo 17 diz que ele teve que se interpor com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, né, nas quais é impossível que Deus minta, veja bem, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Verso 18 aí. A fim de alcançar ou lançar mão da esperança proposta. Qual é a esperança proposta? Você tem uma esperança? Quem aqui tem uma proposta de esperança, uma proposta de salvação? Você tem uma esperança, tem uma proposta? Está dizendo bem claro aqui, ó. Forte alento. Tenhamos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Que coisa linda, né? A qual temos por âncora da nossa alma. Essa esperança proposta deve ser a âncora da nossa alma. A nossa alma, ela gosta de vagar, sabe? O negócio de ser levado por todo dentro de doutrina, e não sei o quê. O cara fala uma coisa aqui, depois fala outra coisa lá. Hoje está tudo bem, o cara é um mel, é um doce. Amanhã ele amanhece o dia, parece o Satanás. O Satanás cantando rouco, né? E ciscando, vou te pegar, parece um boi danado, parece um bichão, né? Um bicho ruim, entendeu? A nossa alma, ela é esquisitona, ela precisa de uma âncora. Qual é a âncora da nossa alma? É essa promessa, ou essa esperança que foi proposta. Amém? Amém. De salvação no Senhor. E aí, verso 19 diz assim, ó. Verso 20 diz assim: onde Jesus, como precursor, diga precursor, ele entrou por nós, tornando-se um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O precursor de Jesus foi João Batista, e agora Jesus é precursor dos outros filhos de Deus. Ele entrou primeiro lá. Amém? E aí o versículo 20, você pode ver direitinho, versículo 20, olha, onde Jesus, vamos ler todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e vai! Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre! Segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre! Para sempre! Diga para sempre. Para sempre! Para sempre, diga. Não é para sempre não, gente, para sempre. Para sempre. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Amém, queridos? Esse sumo sacerdote que é Jesus não irá morrer mais. Já morreu, ressuscitou. Amém? Diga comigo, eu não vou sair dessa cidade de refúgio. Diga, eu não vou sair. Olha, se o vingador do sangue quisesse pegar o cara, era só dizer assim: ei, a sua amada vai te encontrar à meia-noite ali fora do muro. Vai lá ver a sua amada. Tem tanta coisa. Seu filhinho quer te ver. Vai lá fora do muro. O vingador do sangue podia fazer essa jogada. Ou, você sai logo da cidade, senão eu vou apertar a sua família. Tem tudo isso aí, irmãos. Não está levando em conta. A questão é, enquanto o cara estivesse lá dentro, ele estaria protegido. Não sai da cidade de refúgio, não. Não sai do refúgio, não. Certo, queridos? Porque lá dentro o vingador não pode requerer nada de mim. E é para sempre. Jesus foi colocado como sumo sacerdote para sempre. Essas 6 cidades eram cidades de sacerdotes. Essas 6 cidades eram cidades de sacerdotes. Ou seja, ela era composta por sacerdotes, levitas e refugiados. Ou seja, estamos falando de 2 classes de pessoas religiosas, muito santas, o auge, né? O top daqueles que têm comunhão com Deus, e os pecadores que deram azar de cometer um crime sem querer. Com o tempo, esses caras, eles passavam a viver e ter vida como os sacerdotes, vestiam a roupa dos sacerdotes, comiam a mesma comida deles, viviam com eles ali. Vocês estão entendendo, queridos? O que é ser acolhido numa cidade de refúgio? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém, queridos? E então, você e eu precisamos entender outra coisa, que essa cidade de refúgio também aponta para a igreja. A cidade de refúgio lá tinha que ficar bem localizada, como eu falei no texto, é uma lá no extremo norte, outra no meio da terra da promessa e outra lá embaixo. Né? E na parte leste, da mesma forma. O Golã é lá em cima, Gileade é no meio, Bazã é bem embaixo.
Era a tribo de Rúben, Gade e Manassés. Ok? Amém? Para que isso? Geograficamente foi distribuído assim, para que todo lugar onde tem grande ajuntamento de pessoas, pode ocorrer acidente, então alguém teria que correr para essa cidade mais próxima que ele tivesse ali. Da mesma forma, a igreja tem que estar geograficamente espalhada entre o povo. E não é só geograficamente. Ela tem que ter afinidade com a necessidade do povo. Ela tem que ser esse lugar de refúgio. Bom, Jesus disse: vós sois sal da terra e... Bom, ele não disse vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Tem uma coisa que muda o entendimento todo. Ele disse: vós sois diga o sal da terra. Diga a luz do mundo. É o mesmo caso de quando Satanás veio tentar Jesus. Todo mundo diz assim: se tu és filho de Deus... Leia direito, irmãos. Lá não tem se tu és filho de Deus. Se você é diga o. Porque filho de Deus é que todo mundo é. Mas o filho é ele. Amém? Você então e eu somos igreja. Nós somos, diga o sal da terra. Sal tem muito, mas nós somos o sal. Luz tem muito no mundo. Diga, mas nós somos a luz. Diga, a luz. Nós somos a luz. Amém, queridos? Amém. Então essa igreja ela tem que estar representando essa cidade de refúgio. Né? Nós precisamos, ela deve estar no meio do povo, deve estar acessível àqueles que aceitarem a fé e a promessa do Senhor, e todos que quiserem se refugiar nele, no Senhor, primeiro tem que encontrar lugar nela, na igreja. Eu quero vida eterna, mas não vou na igreja não. Doido, vai só. Meu irmão, doido, você vai dar um azar danado. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus disse, não tem outra forma de chegar ao Pai, ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E aí ele coloca a igreja como referência dele, como agência do céu, e a pessoa diz: não, eu quero ser salvo, mas eu não tenho nada com a igreja não. Vai para esse caminho, doido, vai. Eu quero ver lá no final aquela historinha de Jesus dizendo: eu nunca conheci você, vai ficar querendo cuidar. Porque quando começa quebrando o preceito menor, você está entendendo? Como é que vai cumprir os outros? O que cuide mais você obedecer a Jesus e congregar na igreja? Eu vou abrir uma igreja para mim. Tá certo, abre uma para você, porque pertencer à igreja de Jesus, ela foi constituída por ele, e as pessoas que são dele, é ele que levanta, ele que derruba, ele que faz tudo. Entenderam? Quem está entendendo isso? Então, a igreja ela deve ser essa referência de cidade de refúgio, lugar de refúgio, sim. Alguém já questionou assim: mas pastor, por que existe tanta igreja, hein? É exatamente por isso. Tem gente que é assim meio doido parecendo comigo, não dá certo em algumas igrejas. Por exemplo, eu vou por respeito, às vezes, em outras igrejas, não vou citar nomes aqui, mas eu só aguento até terminar o culto, depois nunca mais quis o pé lá. Só se for obrigado por um agendamento, alguma coisa assim que de repente eu tenho que ir, eu vou, e respeito a regra deles, mas não dá para mim. Por isso que tem tanta igreja, tanta diversidade de igreja, para que ninguém chegue lá dizendo que não participou de uma igreja porque não tinha nenhum gosto. Entendeu? A ideia é essa, porque hoje em dia, ao invés das pessoas se moldarem ao que Deus quer, elas querem moldar Deus ao que elas querem. Então já está fácil. Pelo menos tem igreja para todo tipo de gosto. Tem ou não tem? Não estou crescendo, eu estou sentindo que não estou deslanchando aqui. Procure outra, irmão. Procure outro, irmão. Vai com Deus. Não é assim? A pessoa começa a produzir. Às vezes é só uma questão de mudança de lugar. Agora, geralmente, quando você faz isso com as plantinhas, geralmente é o primeiro passo que dá para morrer. Quem já fez transplante de planta em casa? Já fez? Geralmente dá certo ou às vezes dá azar e ela morre? Eu quase 100% das vezes que eu faço, a bichinha murcha, eu digo: vai, eu vou abençoando. Vai que é tua, Tafaré, vai. O que? Outro dia está pior, ele secou. Agora só se Jesus der uma ordem inversa daquela figueira, né? Viva! Viva! Até que todos comam fruto de ti. Esse negócio de arranca daqui para ali, pode o terreno não dar muito certo. Viu? Mas existe essa diversidade toda aí, para que as pessoas possam estar ali e frutificar e produzir alguma coisa. Amém, queridos? Amém. Então, essas cidades de refúgio, elas compostas por sacerdotes, levitas e criminosos, mas aquela pessoa que cometeu um crime, hoje a gente chama de crime culposo, quando não há intenção de matar. O doloso é o seguinte: você diz assim: rapaz, fulano que me fez mal tá ali, eu vou dar uma ré. Passar por cima dele depois, oh meu Deus, nem vi. Mas queria matar, né? Porque já tinha uma história antiga, uma rixa. Isso aí é crime doloso.
O Salmo 46 diz que assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, no céu vai ter tribulação? Vai? A gente conhece um pouco do céu, não é? Mas quando você conhece, no céu vai ter tribulação, irmão? Mas se tiver, vai ser muito diferente, não vai ser muito diferente daqui não, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Refúgio. Refúgio. Tem hora que nessa vida você tem que se esconder. Cuidado, estude as realidades. Tem hora que é para você encarar e lutar, mas tem hora que é para você se esconder. Diga, irmão, aprende a se esconder, aprende a correr, não seja vexado não. Corre para o refúgio. Às vezes tem que ser igual aquele velho da minha geração, né? Você não vai estar nascendo. Toda semana a diversão da gente era trocar burro, não tinha negócio de faca, não, era só burro. Trocava na dessa até ficar com os olhos inchados. Chegava em casa, apanhava, mas no outro dia a gente ia dizer, eu vou pegar fulano, vou descontar tudo em mesmo. Me ferro apanhar, eu vou pegar e vou bater mais, né? A gente se fortalece no Senhor e a gente vai para a luta quando é para ir. Aí tem que aprender a fugir. E esse menino velho da minha época, ele fazia tipo assim, ó. Venha! Dava um murro no cara, corria e se escondia atrás do mais forte. Às vezes dá para você fazer isso, mas eu já vi também um caso de um que foi para dar uma tapa no outro lá, deu uma tapa. Só que na hora que virou para correr, o outro fez só assim, ó, pezinho. Deu aquela banda clássica. Pá! Tacou a boca no chão, quando levantou, o sangue estava correndo, assim. Igual, rapaz, nem deu certo para ele, não foi esperto não. Então, com o inimigo, às vezes dá para você fazer gracinha. Você dá uma mãozada na cara dele e se esconder atrás de Jesus. Mas o que é certo é o certo. Você tem que aprender a correr e se esconder, quando for para correr e se esconder. Você não pode olhar a situação só pelos seus olhos e dizer, não, isso aí eu vou vencer, vou tirar de letra, eu vou para cima. Não, não é assim não, irmão. Você tem que ser guiado por Deus. Tem coisa que você não precisa falar, não. Se você falar, você perde. Sai calado, sai de perto. Tem situação que você não pode calar. Se você calar, Deus vai te cobrar. Então, quando for para falar, fala. Quando for para calar, cala. Quando for para encarar, encara. Mas quando for para correr, corre, se esconde. Amém? Amém? Cidade de refúgio existe para isso. Jesus é o nosso refúgio. Amém? Não fica cantando de galo e de fortão não, porque a Bíblia diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Vai bancar de leão, vai pousar de leão. Quando é para você correr, tem que correr. Para finalizar, eu quero que vocês entendam um negócio que ele falou lá no final, o significado dos nomes dessas 6 cidades, tá bom? Cádiz vem da raiz Kadesh, que quer dizer santo. As 6 cidades, Cádiz é santo, o Kadosh, Kadesh, santo. Siquém é ombros, como eu falei no início. Hebron, comunhão. Aí as 3 que ficam a leste. Bezer, quer dizer fortaleza. Ramote, lugar alto, o refúgio alto, ou lugar exaltado. E Golã, lá em cima, no norte, né, no leste do Jordão, quer dizer júbilo. Cara, só tem nome bonito aqui. Essas cidades apontam para a igreja e apontam para Jesus. Olha o significado. Olha aí, ó. Se fosse misturar como ele disse, daria assim: lugar santo, o lugar exaltado, né? O ombros, está lembrando a promessa de Deus para Abraão, Siquém. É como se Deus estivesse colocando Abraão nos ombros. Ou seja, é Deus que te levanta para que você veja amplamente a terra que Ele te promete. O lugar onde Ele vai clarear a sua visão para você ver aquilo que é seu direito, aquilo que é a promessa do Senhor. Então, lugar santo, lugar amplo, lugar de comunhão, lugar de fortalecimento, de fortaleza, um lugar alto, lugar de refúgio, alto refúgio, e um lugar de alegria. Na alegria não, júbilo, é diferente. Júbilo vem de jubileu. Não é uma alegria só de quem passou aqui um cachorro correndo e me ameaçou morder, mas não me mordeu. O Senhor me livrou. Não é essa alegriazinha, não. O júbilo, o jubileu, é aquela alegria de quem agora está livre de dívida, está livre de tudo e agora pode festejar, porque de 7 em 7 anos tinha o ano do descanso da terra. Mas o jubileu, o 50º ano, rapaz, era geral, ó. Todos os presos, todos que estavam condenados, eles teriam que ser liberados, as dívidas seriam anuladas. Entenderam isso? Sim ou não? Quem entendeu? Então seria isso. Essa cidade de refúgio, elas parecem ser um convite ao retorno para o início de tudo. O retorno lá para o jardim. Lá eles tinham aquele que é santo.
aquele que podia nos carregar no ombro, nos levantar para a gente ver de cima. Lá no jardim, a gente poderia ter júbilo. No jardim tinha uma fortaleza. Eu não sei como foi o choro de Adão e Eva quando eles tiveram que ser expulsos. Eu não consigo imaginar Deus dizendo: agora vocês não vão poder mais viver aqui, vocês têm que viver da porta para fora. Eu fico imaginando como estava o coração de Deus. Se você é pai hoje, imagine como seria você falar isso para o seu filho. Chegar na porta da sua casa e dizer: olha, de hoje para frente você não pode mais ficar aqui, o seu lugar é dessa porta para fora. A expulsão do Éden. Vocês lembram disso? Se sentem, entrem nessa história, se sinta como um casal ou como Deus. Entre na história com muitos personagens para você entender aquele momento, como foi trágico, como foi ruim. E essas cidades de refúgio, elas dizem isso para nós. Que há uma esperança para mim. Há uma promessa para mim. Apesar de mim, há um refúgio para mim. Amém? Há uma salvação para mim, há um livramento para mim. Apesar de mim, alguém me amou, alguém pagou por mim. Alguém reservou um lugar todo especial para mim. Um lugar de comunhão. Amém? Amém, amém.